Bom dia, pessoal do nono ano. Hoje nós vamos tratar sobre a semana 2 do PET de vocês, sobre um tema muito importante, que é um processo de divisão celular chamado mitose. Eu preparei esses slides e essa aulinha, resumi bastante o tema para abordar de uma forma bem prática e direta com vocês, tá bom? Então, a mitose é uma divisão celular equacional, ou seja, é uma célula que vai se dividir em duas novas células com exatamente a mesma quantidade de DNA. A mitose é muito utilizada, é muito importante para a regeneração e crescimento dos tecidos. Então, por exemplo, quando uma célula que possui 46 cromossomos faz mitose, ela se divide em duas novas células com exatamente 46 cromossomos. Então, a mitose ela é contada logo depois da intérfase. Ela possui 4 fases no seu processo de divisão celular, que é a prófase, a primeira fase, a metáfase, a segunda fase, a anáfase, a terceira fase, e a telófase, a quarta fase. No final, nós vamos conseguir as células filhas, que são as duas células que eu falei anteriormente, com exatamente a mesma quantidade de DNA. Então, na nossa primeira fase, a prófase, acontece a perda da carioteca, a membrana que envolve o núcleo, para acontecer a movimentação dos cromossomos por todo o citoplasma. Também acontece a formação das fibras do fuso e os cromossomos começam a condensar. Então, acontece a espiralização dos cromossomos nessa primeira fase. Na metáfase, os cromossomos estão no meio da célula, formando o que nós chamamos de placa metafásica ou placa equatorial, por conta da formação em que ela está se dispondo. Os cromossomos se encontram no grau máximo de espiralização também. Então, na anáfase, a terceira fase, acontece a separação das cromátides irmãs. Lembrando aqui, na segunda fase, nós tínhamos o cromossomo unido, né? Na anáfase ele começa a separar, a afastar. Então, é como se cada perninha fosse para um polo diferente da célula. As cromátides, no caso, são as perninhas que eu estou falando. Então, elas vão se separar formando polos diferentes na mesma célula. E, finalmente, chegamos à nossa última fase, a quarta fase, que é a telófase. Nessa fase, acontece a citocinese centrípeta, o estrangulamento, né, a divisão do citoplasma para a formação das duas células filhas. A citocinese centrípeta é chamada dessa forma porque essa divisão acontece de fora para dentro, a pressão é de fora para dentro. Nessa fase também ocorre o ressurgimento da carioteca, a membrana nuclear, né, ela vai ser refeita, o núcleo reaparece, o fuso mitótico desaparece, então ocorrem todos os processos importantes para a formação da célula propriamente dita. Então é isso, pessoal. A ciência, o nosso corpo, a mitose ensinando que para somar é preciso dividir. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha. Foi um resumo, né, dessa matéria, mas espero que tenha ajudado vocês a compreender um pouco melhor o processo de cada fase, os processos principais, né, de cada fase. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me chamar no WhatsApp para resolver as questões ou tirar qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Tenham um bom dia, muito obrigada.